Oi, pessoal! No nosso segundo episódio sobre as mães reais, eu decidi falar sobre a Ana Bolena. Ana Bolena, mãe da Elizabeth I e que foi a segunda esposa do Henrique VIII. A Ana Bolena nasceu entre 1500 e 1501, não se sabe ao certo o ano que ela nasceu, e ela veio de uma família de nobres. E quando jovem, os pais delas mandaram ela para servir na corte da França, da rainha da França. E ela voltou para a Inglaterra em 1522. Quando ela voltou, ela passou a servir como dama de honra à rainha da Inglaterra, que era Catarina de Aragão, primeira esposa do Henrique VIII. Não se sabe ao certo quando foi que começou o relacionamento deles, do Henrique VIII com Ana Bolena. O que se sabe é que ela chegou na Inglaterra em 1522 e mais ou menos em 1527 a gente tem os primeiros relatos aí deles como um casal. Ele tentou convencer ela a ser amante dele, mas ela recusou. E não se sabe se ela recusou por virtude dela, porque ela não queria ser amante, ou por pura ambição, porque ela sabia que o rei precisava ter um herdeiro, um homem, e a probabilidade da mulher dele, Catarina de Aragão, dar um herdeiro agora era muito baixa. Isso porque o Henrique VIII já estava casado com ela há mais de 20 anos. A Catarina de Aragão, quando eles se separaram, já tinha 48 anos, então a probabilidade dela engravidar era muito baixa. Então eu gosto muito de falar isso porque antes da gente fazer julgamentos sobre a Ana Bolena, eu acho que essas informações fazem toda a diferença quando a gente pensa no porquê que ela decidiu se juntar ao Henrique VIII. Ana Bolena e Henrique VIII se casaram em 1533 e no mesmo ano que eles casaram, ela engravidou. Todos os médicos, astrólogos, todo mundo previu que ela ia ter um menino, tão sonhado herdeiro. Mas o que aconteceu foi em setembro, ela deu à luz a uma menina, Elizabeth. Historiadores se dividem em relação a dizer que ela ficou decepcionada e que ela ficou feliz. Eu acho que ela pode sim ter ficado decepcionada porque o motivo pelo qual ele tinha separado da primeira esposa dele, um dos motivos era justamente ele ter o herdeiro dele homem, mas os únicos relatos que corroboram com essa versão são os relatos do embaixador da Espanha, que era aliado da Catarina de Aragão. Então, ele disse que o rei ficou desapontado, mas ele era inimigo da Ana Bolena, de certa forma, o embaixador da Espanha. Então, não há relatos suficientes que digam que ela em si ficou desapontada com o nascimento da Elizabeth. Lembrando que isso é mais ou menos 500 anos atrás, então a cultura era outra, o esperado de uma mãe era outro, principalmente o esperado de uma rainha era outro. Então não era esperado, por exemplo, que ela amamentasse o próprio filho. Então assim que o filho nasceu, que as filhas nasciam, elas eram levadas para uma ama de leite. E um dos motivos pelo qual isso era feito é porque um dos propósitos da rainha era dar o herdeiro. E todo mundo sabe que enquanto você está amamentando, diminui as probabilidades de você engravidar. Então, a Elizabeth, assim que nasceu, foi passada para uma ama de leite para ser amamentada por essa ama de leite. E o que era considerado ser uma boa mãe naquela época era você, obviamente, até hoje, amar o seu filho e pensar no progresso dele. Então, a gente pode ver o amor da Ana Bolena pela Elizabeth na força que ela tinha para brigar pelos direitos da Elizabeth, de tentar fazer a Elizabeth ficar no primeiro lugar na linha de sucessão, ultrapassando até a filha mais velha do Henrique VIII, nos esforços que ela teve de tentar fazer com que um dos filhos do rei da França noivasse com a Elizabeth. Então, tudo isso pode ser visto também como dedicação da mãe para a filha. Quando a Elizabeth tinha 3 meses de idade, ela foi levada para Hatfield, foi levada para longe da Ana Bolena. E a Ana Bolena visitava ela com frequência. Existem registros de coisas que ela comprava para levar para Ana Bolena, como vestidos, tecidos, acessórios para o quarto dela. E um dos acessórios que acharam nos registros um aparelho para corrigir e alinhar os dedos, porque na época era muito importante, era um sinal de status que mulheres tivessem dedos bem longos, finos, e isso é uma das características da Elizabeth. A Elizabeth é conhecida por ter as mãos bonitas. Apesar da Elizabeth viver em Hatfield, quando ela vinha para a corte, dizem que a Ana Bolena não tirava os olhos dela, queria ficar o tempo inteiro com ela, inclusive sempre colocava uma almofadinha perto da onde ela estava para que a Elizabeth ficasse sentada pertinho dela.
A Ana Bolena ficou um pouco mais de 3 anos casada com Henrique VIII, e nesses 3 anos ela engravidou pelo menos 3 vezes. A primeira vez da princesa Elizabeth e outras 2 vezes em que os bebês não nasceram com vida e eram 2 meninos. Então eu só consigo imaginar o que é que passava na cabeça dela, na cabeça de uma mãe, passando por uma coisa tão dolorosa que é perder os filhos. E, além de tudo isso, ela já sabia que o marido dela estava flertando com a Jane Seymour, que era uma das suas damas de companhia. E, para piorar a situação, ela sabia também que a sua posição, e provavelmente a posição da sua filha, corria risco se ela não conseguisse dar o herdeiro que ele tanto precisava. Então, a Ana não cumpriu com seu papel, que era trazer o herdeiro homem, e o Henrique VIII não demorou muito para arrumar um jeito de despachar ela, o que não foi muito difícil, visto que ela não era muito querida pelo povo, já que o povo tinha uma simpatia muito grande pela primeira esposa dele. Então, a Ana Bolena foi acusada de traição, de adultério, inclusive de incesto com seu próprio irmão. Mas todas essas acusações, as evidências são fraquíssimas, então provavelmente foi tudo formulado, inclusive o julgamento dela foi presidido por pessoas que eram conhecidas por não gostar dela, por serem inimigos dela. Então, Ana Bolena, que é conhecida também como a Rainha dos Mil Dias, foi julgada, foi condenada e teve a sua cabeça decepada na Torre de Londres. E antes de morrer, ela fez um discurso onde ela não menciona Elizabeth. Na verdade, foi um discurso bem resignado, quase que concordando com a condenação dela. Mas os historiadores dizem que um dos motivos pelo qual ela fez um discurso tão resignado foi porque ela tinha medo de acusar alguém e que isso reverberasse na filha, houvesse alguma retaliação na filha dela. Então, ela preferiu se resignar com o julgamento que lhe foi dado. A Bolena não deu o herdeiro que o Henrique VIII tanto queria, mas deu a Elizabeth I, que até hoje é considerada uma das maiores monarcas da história da Inglaterra. O período que Elizabeth foi rainha é considerado a Era de Ouro da Inglaterra. Algumas pessoas especulam dizendo que Elizabeth tinha vergonha da mãe, que não queria associar a imagem dela à imagem da mãe, mas também, novamente, isso não existe evidência suficiente que corroborem com essa opinião, com essa história. Inclusive, no desfile de coroação da Elizabeth, ela fez questão que um dos cortejos fosse sobre a árvore genealógica dela e a família da mãe dela, os Boleyns, foram representados. Ela também usava o símbolo da mãe. A mãe usava um símbolo que era um falcão branco. E em muitos objetos pessoais da Elizabeth você pode encontrar esse falcão branco, seja em guardanapos ou instrumentos musicais. Ela também usava um anel que é aqueles que fecham, tipo, lembra, antigamente as pessoas usavam os relógios que abriam e fechavam? A Elizabeth tinha um anel que fechava e abria. E dentro do anel você vê uma imagem, um retrato pequenino da Elizabeth, e do outro lado é um retrato que muito provavelmente, não se tem absoluta certeza, mas muito provavelmente é da mãe. Então era uma lembrança que a Elizabeth tinha ali da mãe pertinho. E outra comprovação de que a Elizabeth era, sim, orgulhosa da mãe, que não tinha vergonha dela, é que os retratos que até hoje a gente tem da Ana Bolena não são da época que a Ana Bolena era viva, são da época que a Elizabeth era monarca. Então, isso é uma indicação de que os pintores, as pessoas, queriam agradar a rainha pintando a mãe dela. Mesmo elas tendo convivido muito pouco tempo, a Elizabeth tinha só 2 anos e 8 meses quando a Ana Bolena morreu. Eu acho que a Ana Bolena tem uma grande influência na vida da Elizabeth. Inclusive, quando a Elizabeth escolheu o seu arcebispo de Canterbury, que era o Matthew Parker, ele aceitou e jurou fidelidade a ela e disse que sempre seria fiel a ela. Não só porque ela era monarca, mas porque 6 dias antes de morrer, a mãe dela o chamou para conversar e ela fez um pedido a ele, a qual ele nunca ia esquecer. Então, mais uma vez, mostrando que a Ana Bolena tinha essa preocupação com a filha. Então, eu acho que a Bolena teria ficado muito orgulhosa da filha que ela teve, apesar de não ter passado muito tempo com ela. Acho que ela herdou muitas coisas da Ana Bolena, como assim, a força, a ambição, e também alguns aspectos pessoais, como a ideia de nunca querer casar. Eu, particularmente, acho que um dos motivos pelo qual a Elizabeth nunca quis casar foi por conta das experiências da própria mãe. Então é isso, essa é a nossa segunda personagem do Mães Reais. Fiquem aí no aguardo do nosso próximo personagem.